E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos de volta à nossa playlist, onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade a essa playlist com um conto muito interessante com o título de O Pântano da Lua. Esse conto foi escrito em 1921 e publicado pela primeira vez na edição de junho de 1926 da Weird Tales. E é um conto muito interessante porque a gente acompanha de novo um personagem que ele não é nomeado, digamos assim, protagonista, mas ele não é o foco das atenções. Na verdade, o foco das atenções é um amigo dele chamado Dennis Barry. É isso mesmo? Dennis Barry, que é um descendente de irlandeses e que conquistou fortuna ao longo de sua vida depois de muita e muita labuta. Ele reconquistou a terra dos seus ancestrais e decidiu reconstruir, reformar toda a propriedade. E a maior parte das pessoas, a maior parte dos locais era a favor disso e falou para ele, como se estivesse congratulando mesmo, sabe? A empreitada dele, um lugar tão bonito que era abandonado, agora pode ser revisitado por um próprio descendente, da família. Mas tudo muda quando ele olha para o pântano e ele decide, o pântano fica próximo ali, o atoleiro, e ele decide que o empreendedorismo dele começa a falar mais alto, digamos assim. Ele decide que vai tentar, como eu posso dizer, dar aquela desmatada boa, na região, e ver se ele consegue encontrar as ruínas que o pessoal tanto fala, porque falam de ruínas de civilizações antigas naquele pântano, essas mesmas ruínas que não parecem pertencer a nenhuma tribo antepassada, nenhuma civilização conhecida, e isso intriga ele, mas o que intriga mais ele, na verdade, o que interessa, o que compele ele a fazer essa reforma, esse desmatamento aí, é o fato de que ele quer conseguir mais terras para plantação, Porém, os moradores, a saberem disso, os criados que estavam na casa dele, os outros trabalhadores, os outros pedreiros, eles ficaram completamente aturdidos com essa decisão e meteram o pé, e ele não entendeu o porquê da superstição desse povo, porque falam que não é bom mexer com aquele pântano da Lua, que coisas antigas e sinistras moram ali. E ele ficou muito solitário durante muito tempo. Convido o amigo, que é justamente o protagonista da narrativa, para acompanhar, fazer uma visita na casa dele, enquanto ele está contratando pessoas de outras partes, de outras regiões, mais especificamente do norte, que não tem essa superstição e podem trabalhar. E aí o que acontece? O interessante do conto é que tanto o protagonista quanto o Dennis, eles ficam tipo, nossa, isso aí é pura superstição, essas lendas antigas não tem nada a ver. E tudo muda quando numa noite o personagem ele tem sonhos muito estranhos, ele começa a ouvir uma espécie de música, uma sinfonia muito tênue, mas ao mesmo tempo muito hipnotizante. Ele fica intrigado com aquilo e ele fica intrigado até o ponto que ele não consegue dormir direito, mas até aí, pelo menos, nada demais, não tem nenhum problema, Então, o que acontece? Na manhã seguinte, ele indaga, ele fala, vocês estão, os outros trabalhadores, ele fala, vocês estão ouvindo aí, por acaso, alguns sons e tudo mais? Eu fiquei muito cansado essa noite. Os pedreiros, eles falam também, os outros trabalhadores, eles falam, cara, fiquei muito cansado também, a gente ficou muito cansado, não tava, sabe, não sei o que aconteceu, mas eu ouvi também alguns sons parecidos, mas de resto só tive alguns sonhos estranhos, e esses sonhos eram estranhamente próximos, assim, em termos de descrição. Mas aí segue, eles avançam, de fato, e aí inclusive o Dennis Barry, ele fala que ele, com o seu quê de americano e tudo mais, ele fala que não, nós vamos para frente, já falta poucos dias para essa empreitada, e aí, se eu não me engano, faltava 2 dias ou 1 dia para eles conseguirem
embarcar com os trâmites para ir até o pântano e fazer a expedição deles lá. Só que na noite seguinte, o que ocorre? O protagonista não consegue dormir de novo, só que dessa vez fica claro que não é um sonho. Ele sente que ele está ouvindo uma coisa de fato, e aí ele observa, ele fica observando assim durante algum tempo a janela, e parece que tem o brilho de um luar, só que ele não parece ser emitido pela própria lua, ele parece um brilho espectral. E aí ele vai em direção à janela, ele fita lá e ele vê os trabalhadores dançando. Sim, eles meio que dançando com umas criaturas fantasmagóricas que são indescritíveis. E o personagem fica atônito, ele fica completamente aturdido. E ele vê que nessa procissão, essas criaturas elas vão em direção às águas do pântano, né? E os trabalhadores meio que, como posso dizer, meio que continuam ali naquela dança e tudo mais. Aí parte pro dia seguinte, ele já fica assim, cara, eu tô com medo, não sei o que aconteceu lá, mas é melhor você não fazer isso. Só que o Dennis não dá ideia para ele, obviamente, né? E aí a última noite é onde tudo acontece, onde o clímax da narrativa de fato se encontra. Que ele acorda de supetão, tem um brilho assim aterrorizante, um brilho vermelho, meio assim, meio espectral de novo, mas muito mais intenso. O barulho dessa música cacofônica e hipnotizante também está mais intenso, e ele diz que ele consegue ouvir, né? Quase como se ele conseguisse ouvir essas criaturas. E a forma como ele tinha, né, a forma como ele conseguiu se defender era justamente evitar olhar para a janela. Só que chega um momento que ele não consegue, né? Ele vai ter que ir na direção lá norte, onde tem outra janela, e ele vê de novo essa procissão diabólica, né, de pessoas desses trabalhadores que estão quase como sonâmbulos, mas eles estão andando como se fossem animais, assim, de quatro, seguindo essas criaturas indo em direção ao pântano e desaparecendo. E aí ele fica completamente aturdido, ele fica assim, tá, agora é hora de vazar. E ele vaza de fato, ele veste lá as calças dele, a indumentária dele, e ele mete o pé, mas não sem antes ouvir a voz de alguém que ele tem certeza que era o amigo dele, o Dennis Barry, que um grito horrendo assim, que ele emite dos andares de baixo. Ele foge, e aí quando ele tá fugindo assim, às pressas mesmo, todo desgrenhado assim, por conta da noite e tudo mais, ele olha para trás, ele vê o Dennis Barry, e ele fala que a visão que ele teve do amigo o enlouqueceu. E aí ele foi encontrado no dia seguinte vagando como um lunático, e ele revela, né, que esse foi o desfecho do Dennis Barry. E a gente fica, caramba, o que será que aconteceu? Eu acho um conto muito interessante porque, de novo, aqui o Lovecraft quer trabalhar o fato de que a gente não consegue enxergar com clareza o que está acontecendo, e quando a gente consegue, manter o mistério do que poderia ter sido, sabe? Eu acho muito interessante essa dinâmica que vai se repetindo e vai se lapidando à medida que a cronologia, né, da obra dele avança, ele vai ficando melhor em fazer isso. Mas enfim, é um conto muito interessante, espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!